Muito bom dia para você. Agora é só bom dia, né? Agora começou o horário. Acabou o horário de verão aqui em Portugal, então é muito bom dia para o Brasil, Portugal, para todo mundo que está aí assistindo a gente aqui do Otimização Semanal. A gente está aqui toda semana, toda segunda-feira, às 8 horas, para levar as notícias mais importantes aí do mundo da busca para você. Tem muita pesquisa, muito roteiro, muita coisa que eu e Flávia, aqui e o Cadu também, a gente faz para levar essa notícia até você. Então, muito bom dia, sou a Lisane, eu sou a fundadora da Niara, junto comigo está a Flávia. Bom dia, Flávia. Bom dia, Liz. Programa de número 10. Quem diria, né? Estamos aqui há 10 semaninhas. Bom dia, Brasil. Bom dia, Portugal. Agora, antes era boa tarde, né? Sempre falava bom dia, Brasil, bom Uhum. dia, Portugal. Quer dizer, boa tarde, Portugal, mas agora bom dia. Vocês estão no Otimização Semanal e, como a Liz comentou, um programa que tem o objetivo de fazer uma curadoria de tudo que está acontecendo no universo do SEO. A gente passa a semana estudando, pensando o que a gente vai trazer para o programa e a gente espera que isso aqui seja muito útil para vocês. Exatamente, exatamente. E esqueci de falar o que eu ia comentar no início. Hoje temos, ó, vamos comemorar dois aniversários aqui no Otimização Semanal. Daqui a A pouco o gente Cadu vai está entrar com e a gente motivação bate aqui. festiva, celebrando. Eu até busquei aqui algum confete, alguma coisa para subir na tela aqui, mas depois eu Não vou tem. procurar. Se tiver que eu vou colocar na hora, mas fica já o meu parabéns para você. Quando chegar, a gente comemora aqui. Parabéns para Cadu. A gente vai dar o parabéns Hum. para ele. Coincidentemente, o meu aniversário de Cadu é hoje e o meu aniversário é amanhã. Então, estamos numa otimização semanal bem festivo, né, Liz? E aí, gente, a gente vai fazer o resuminho aqui do que a gente traz para o programa hoje. Tem bastante coisa acontecendo. A gente sabe que nesta semana o assunto foi a chegada, entre aspas, né? Porque já tem um tempo já que pelo menos o Comet já chegou no mercado, mas a gente também teve a chegada do Atlas, que é o navegador por IA do ChatGPT, e a gente vai comentar um pouquinho. Na semana passada nós já falamos um pouquinho sobre o Comet, que eu estava utilizando o Comet, hoje eu vou dar mais detalhes. E a gente já tem aí muitos recursos, mas tem parte do mercado que está preocupada. E a gente não imaginava que, por exemplo, isso poderia impactar a questão dos anúncios pagos. Então, a gente vai falar sobre isso aqui no programa. E tem o Facebook, que surge aparentemente como um novo canal que pode ser utilizado pelas IAs. Será que a gente vai aí reviver o Facebook? E também a gente continua um pouco da pegada da semana passada, quando a Liz trouxe para a gente aí alguns dados que não estavam sendo inseridos dentro do Search Console, a gente estava tendo dificuldade de visualização e os problemas continuam. E dessa vez, alguns relatórios estão travados. O Google estava tentando resolver isso, eu não sei se ainda nessa manhã se esse problema já foi solucionado, eu não vi nada antes de entrar aqui, mas se você viu problemas aí no seu Search Console, pode ficar tranquilo ou tranquila, entre aspas, que esse problema não é só com você, é um problema geral que está acontecendo. E a gente vai falar aqui com o nosso analista técnico, Cadu, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o Google DeepMind, que apresentou o Block Rank, que é um avanço que está em desenvolvimento e que promete democratizar as buscas semânticas, tornando mais eficientes o ranqueamento de páginas e pode abrir aí um caminho para sistemas de buscas acessíveis e sustentáveis. Será? Estou curiosa para saber o que Cadu vai trazer aí. E tem um outro ponto que a gente, todas as marcas, empresas estão bastante preocupadas, que é como otimizar a presença de marcas para serem citadas nas IAs. Só se fala disso. Então, muitos profissionais e agências estão tentando trazer soluções, e nós vamos comentar aqui o que alguns relatórios estão dizendo sobre exibição de marcas, produtos e citações na IA.
E tem também aquele vai e vem do mercado, que fala se as IAs, os resultados de IA convertem mais ou menos. E tem um relatório que trouxe agora uma outra maneira de ver isso, dizendo que está convertendo menos. Eu estava até conversando com a Lisa aqui, falando, eita, cada hora um relatório diz uma coisa, mas isso é normal do mercado e a gente também vai comentar sobre isso. E, por fim, a Brit Edges revelou que o Google voltou a crescer na participação do mercado. E os dados sugerem que o lançamento do modo IA do Google contribuiu para essa recuperação, especialmente com buscas de cauda longa. E não tem como hoje a gente abrir esse programa sem falar da chegada do Atlas, que veio aí na semana passada e o mercado todo está comentando, e também do Comet, que veio anteriormente, também agora em outubro, para o público em geral, mas desde julho que o Comet já está disponível, pelo menos, no modo pago. E aí, Liz, eu dei uma mexida nos dois navegadores, confesso que eu estou até utilizando um pouco mais. Você já conferiu algum deles? Como é que está a sua relação aí com os navegadores com IA? Eu saí do mudo aqui. Sim, sim, consegui. A gente faz o que pode, né? Porque o Atlas ele ainda não está disponível para o Windows. Então, eu peguei aqui o computador do marido, vi review, vi vídeo para levar essa notícia até você. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês verem. Além de aqui, o chat GPT. Então, que esse é o navegador do Atlas, está disponível ainda apenas para Mac, né? Tem o Windows em breve, vai ter no ar aí esse navegador, que não é só um navegador, né, Flávia? A gente está indo para a era em que esse navegador, a gente, vamos dizer assim, né, que faz as coisas para a gente, então ele usa a tecnologia ali do chat GPT, né, de IA, desculpa, então, para realizar tarefas. Então, você pode fazer perguntas sobre a página, você pode ativar o modo agente, pedir que ele execute demandas, por exemplo, até colocar um produto no carrinho. Pelo que eu li, ele não realiza a compra em si, né, mas ele coloca ali no carrinho para você depois fazer a compra. E ele realmente assume o controle do mouse para você, com você. Né? Então, você pode, como eu falei, realizar tarefas, acessar um site. Deixa eu até colocar um trabalho aqui, que eu até vi esse review aqui bem legal aqui do, deixa eu ver se eu tenho o nome dele, Tim Harris. E aí ele mostrou como que você pode usar o navegador. Então, desde pedir que o navegador ele crie uma lista de compras, faça ali o menu de um jantar, como eu falei, adicione algo no carrinho. E para quem quer baixar ali o Atlas, né, é só ir em chatgpt.com/atlas, faz o login, pode ser o login com a sua própria conta ali do ChatGPT, ou enfim, com outra conta que você criar. E você pode importar os dados de um outro navegador. Então, se você já usa o Chrome ou o Firefox, enfim, você pode importar esses dados, né? O que facilita bastante, né, no uso desse novo navegador. E aí, como eu falei, olha, os benefícios aqui até anotei, né? Benefícios do Atlas, ó, automatização de tarefas, né? O ChatGPT ele pode realizar tarefas ali ao mesmo tempo, economizando, enfim, seu tempo, né? Facilidade do uso e eu acho também dessa coisa de facilidade, né, de você permitir que você faça mais coisas, navegue diferente. Eu acho que é uma forma também desses chatbots, ChatGPT, a Flávia vai falar do Perplexo daqui a pouco, deles estarem mais integrados ali na rotina do usuário, né? Porque o usuário não tem mais que acessar o chat para fazer alguma solicitação. Você pode navegar ali na web e fazer uma solicitação ali em tempo real no navegador que você estiver. Até aqui, ó. Essa é a tela aqui como é que fala? Da tela inicial do Atlas. E aí você pede para, por exemplo, você pode usar
Fala, modo agente, né? E aí você faz perguntas, você pede para ele fazer, executar algumas demandas para você. E por último aqui de benefício, ó, você pode planejar jantares, né, pedir que ele reserve voos, planejar férias. E, como eu falei, é uma nova forma de você navegar na web. Ainda não tem no Windows, que pena, mas assim, eu estou muito ansiosa para que tenha, eu possa testar logo, né? Mas conta aí, Cláudia, como é que foi o seu teste aí com a Perplexity? Então, eu já estou há algumas semanas usando o Comet, e aí eu acho que é interessante falar isso, que quando eu fui usar o Atlas, obviamente a gente sabe que a tecnologia ela tem uma questão da gente se habituar a um tipo de tecnologia, e é isso que as empresas querem fazer com a gente. E aí, quando eu cheguei para usar o Atlas, eu estranhei muito, porque o Atlas é quase que um espelho do ChatGPT. Uhum, Então, eu senti falta de algumas funcionalidades que, por exemplo, hoje o Comet tem, como, por exemplo, resumir. O Atlas, sim. ele resume, você pode pedir, você abre a janelinha, como eu vou mostrar aqui, ele consegue trazer esse resumo, mas o Comet, ele já tem esse recurso, ele tem um ícone para fazer isso, então são detalhezinhos que fazem a diferença. Tem um outro ponto também, que eu também vou mostrar aqui no Comet, que é o seguinte: no Comet a gente consegue ir abrindo várias abas e a gente pede uma sumarização de todas essas abas. O Chat GPT não consegue, ou o Chat Ah, GPT, vai. olha, o Atlas não consegue fazer isso também. Mas, claro que o Atlas ele tem algumas vantagens que estão sendo faladas pelo mercado, que é o nível de personalização. Quando a gente importa o Atlas, ele importa toda a personalização do ChatGPT. Então, para quem Sim. já está com o ChatGPT Premium, ele já traz Uhum. tudo isso para dentro dele. Então, acredito que a gente vai ter essa vantagem. Em relação ao Comet, eu confesso que eu achei a ferramenta muito interessante, tá? Inclusive, Liz, eu até fiz um review com as questões básicas de utilização básica do próprio Comet. Já está aí na tela. Né? Então, quem quiser pode acessar no YouTube aqui da Experta. E uma das primeiras perguntas que eu recebi aqui, que eu acho que do Anderson, o Anderson está sempre com a gente, se quando a gente instala o Comet e o Atlas, se as extensões vêm juntas. Sim, inclusive neste momento eu estou aqui com o Comet aberto, então vocês podem ver que aqui em cima estão todos as minhas extensões, então elas vêm também para cá. O que eu achei interessante? Aqui, bem acima do lado das extensões, a gente tem o que eu comentei sobre se eu quiser pedir um resumo com um clique, sem ter que pedir efetivamente, ele já traz Uhum. esse resumo para mim. Aqui também, com um clique, eu tenho o áudio, que eu posso já conversar com ela. Mas se eu quiser já dar comandos, se eu quiser aqui na própria conversar com ela e pedir, olha, faça um resumo de todas essas abas e crie alguma coisa, ela vai sumarizar. Por exemplo, quando a gente vai analisar concorrentes, eu quero analisar o conteúdo de páginas de vários concorrentes. Eu só abro essas abas e ele vai me trazer esses recursos. Mas tem alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção, que, por exemplo, aqui, opa, não quero usar aqui, que é o lado, Liz, a gente, deixa eu pegar aqui, aqui eu estou dentro da interface dela, no descobrir. É um ponto que eu comento no vídeo, que eu acho que para sites de notícias é um tanto quanto complicado. Ele traz aqui para gente diversas notícias. Só que eu acho que vale a gente observar? 43 fontes. E aí, a partir dessas 43 fontes, ele monta uma notícia própria.
Ou seja, essa informação que está aqui é uma notícia baseada em várias fontes. A gente consegue ver, a Perplexity ela já fazia isso, de trazer, foi uma das primeiras a trazer os links das fontes, mas a gente consegue ver aqui as fontes. Mas o texto em si é um texto todo composto por todas essas fontes. Então, a gente tem aí uma questão que merece ser refletida, né? Porque a gente tende dessa maneira, principalmente os veículos de informação, veículos de notícia, inclusive o próprio Reddit, tá? Essa semana também tem uma notícia falando que o Reddit está processando a Perplexity porque ela sai varrendo tudo que vai encontrando. E tem um outro ponto que, inclusive, a Lia, eu vou também trazer um destaque aqui, a Lia Mâncio, que é uma profissional do marketing também que eu recomendo, brasileira, que eu recomendo a gente acompanhar, porque a Lia não é do SEO, mas fala de tecnologia de um modo muito crítico, e ela até brincou, tá, mas alguém vai mesmo instalar o browser do ChatGPT, a não ser em uma máquina separada e com uma conta falsa apenas para fim de teste? Por que ela está falando isso? Uma das coisas que eu fiz também aqui com o Comet foi criar uma planilha e pedir para ele clusterizar com base nas URLs, das URLs que eu entreguei, ele clusterizar por conteúdo. E ele literalmente, Elis, ele entra na planilha e ele começa a mexer, criando abas. Ele teve um determinado momento que ele não conseguiu fazer com o meu documento, ele abriu uma segunda aba do meu documento, e aí ele começou a escrever. Ou seja, a gente tem uma diferenciação aí dos navegadores comum, que o navegador tradicional ele mostra apenas as páginas e os links, né? Já esse navegador que a gente chama de agêntico, ele vai interpretar, ele vai carregar algum documento, se a gente pedir, como você explicou, e ele pode, inclusive, agir fazendo diversas coisas. E o Comet, por exemplo, eu estou trazendo uma notícia aqui, ó, ele teve problemas de segurança quando ele foi lançado somente para as pessoas que pagavam, né? Então, assim como ele teve problemas de segurança, pode ser que o Atlas também venha ter esse tipo de problema de segurança. Então, a gente está ainda muito no início, e aí a recomendação, então, acho que é muito importante esse ponto aqui, é a gente usar esses navegadores somente para tarefas de baixo risco. Então, quem aí tem dados sensíveis, a gente não recomenda essa utilização. E como a Lia comentou ali, usar em contas separadas, né? Então, a gente precisa ficar atento. Obviamente, a gente que é da tecnologia, muitas vezes a gente, né, fica nessa ansiedade de utilização, mas a gente tem que tomar os cuidados. Mas o que eu percebo é que a gente realmente tem uma integração dos navegadores com a IA, e isso pode mudar bastante o jogo. Porque, por exemplo, se um Comet, eu vou usar o Comet aqui, que foi o que eu mais utilizei, ou um Atlas, ele passa a cair no gosto do público, a gente sabe que, ao entrar aqui, quando a gente faz a busca, não é o resultado do Google que aparece, é o resultado de uma IA. Para eu usar o Google, eu vou ter que digitar google.com para achar o Google e aí sim fazer essa busca, né? Então, a gente tem aí uma mudança, mas, por outro lado, também, a gente precisa pensar que, assim, muitas vezes, eu estava até lendo sobre isso também essa semana, agora eu vou ficar devendo sobre quem foi a pessoa, mas ele estava comentando que estava começando a fazer umas análises no Reddit do que estava sendo comentado lá. E aí ele comentou que só agora, e você vai falar disso daqui a pouco também, que eu acho que vai ser legal, que pessoas profissionais começaram a perceber os impactos da retirada do parâmetro 100. O mercado de SEO já está falando sobre isso há muito tempo, mas agora que as pessoas estão tendo essa percepção. Então, eu acho que com os navegadores a gente também vai ter um pouco isso. Nós aqui estamos utilizando, percebendo todo o potencial, mas a pergunta é, o que vai acontecer quando isso cair no gosto do povo, do público em geral? E aí eu vi também, Liz, para sair um pouco dessa questão dos navegadores,
um artigo da Dana de Tomaso, ela é uma expert aí em analytics, GA4, e ela alertou que, como o Atlas tem o mesmo user agent do Chrome, ele é baseado no Chromium, né? Então, o que está acontecendo? O GA4 está identificando os visitantes que vêm do Atlas, como quando a gente baixa o Atlas e começa a utilizá-lo, como se eles estivessem usando o Chrome. E isso o que vai acontecer? O mesmo usuário que chega no site, agora chega para um navegador diferente, ele pode inflar inicialmente esses dados, como se a gente estivesse recebendo mais visitas. Então, ela está falando para a gente tomar cuidado, mas você também falou que esse é um problema que não acontece só com a Atlas. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso. Sim, sim, porque quando mesmo que você importe os dados do navegador antigo, no caso do Chrome, para o Atlas ou para o Comet, você não importa os cookies, né? Então, para o GA é um novo usuário, assim como já acontece com o Firefox, com outros navegadores também. É uma forma de segurança, privacidade, então por isso que mesmo em outros navegadores é também um usuário novo no GA e em outras ferramentas de monitoramento, né? Então, como você falou, você vai ver ali no GA mais usuários do Chrome, mas sem saber exatamente de qual navegador é por enquanto, né? Até que eles, se por acaso resolverem isso, você vai sim conseguir saber. Acho que isso é um ponto bem importante, né? Mas e aí a Exatamente. gente segue com mais notícias, né, Larissa? Eu comentei aqui do parâmetro 100. O que você me conta Exato. disso? Exatamente. Eu sabia, né? O parâmetro sempre foi quando? Foi mais de um mês, né, Flávia? Tem mais de um mês, É, acho que foi no dia 15 de setembro, se eu não me 15 de engano. setembro. Eu sabia que haveria empresas, enfim, ferramentas tentando, eu vou falar burlar, mas né, assim, não é isso, tentando dar um jeitinho para resolver esse parâmetro 100, né? Só para recapitular, com o parâmetro 100, quando existia o parâmetro 100, as ferramentas de monitoramento elas faziam o scraping, né? A análise de 100 resultados da página de uma vez só. Então, era muito fácil, vamos dizer assim, você monitorar palavras-chave, saber qual é o posicionamento ali entre os 100 do resultado do Google. Depois que o Google retirou esse parâmetro 100, essas ferramentas elas têm que fazer essa análise de 10 em 10. Então, são 10 requisições ali. Então, uma dessas ferramentas é a Data for SEO, e eles publicaram, vamos ver até aqui quando foi recentemente, se eu não me engano, foi no dia é, 20 e pouco agora, né, desse mês agora de outubro. Ah, conseguimos agora uma forma de monitorar os 100 resultados, né? Só com duas requisições você consegue monitorar os dois resultados. Você vai ter uma diminuição de investimento, né? Enfim, porque a gente consegue fazer isso muito mais rápido e fácil para você. Só que aí, depois de 5 dias, o Google já bloqueou, né? Então, assim, o Google já bloqueou essa nova forma, vamos dizer assim, de acessar esses 100 resultados. Então, isso mostra que o Google ele está ali de olho, tá marcação cerrada, né, Flávia? Para que não tenha não ocorra isso, né, dessa análise dos 100 parâmetros. E se você quiser, vai ter que ser de 10 em 10. Não tem E para como onde correr. impactou, né, Liz? Eu não sei se você sentiu, mas assim, os relatórios do Search, as próprias Aham. ferramentas, SEMrush, Ahrefs, enfim, a gente está tendo que reestruturar tudo para conseguir fazer esse acompanhamento, porque a gente teve aí a queda das impressões, o CTR melhorou, segundo o Google, agora a gente tem uma visão mais real, mas de qualquer Uhum. maneira, para o monitoramento como um todo, não está legal. Não, não está legal. Mas, enfim, temos aí agora concorrentes, né, do Google, e o ChatGPT vem aí com mais uma novidade, né? Ele vem agora, ele fala que ele está aprimorando, deixa eu até compartilhar minha tela aqui, ó. Aprimorando o assistente de voz, então ele quer superar o Gemini. E o que que esse assistente aqui, né, segundo o site Tudo Celular, enfim,
ele tá agora hoje em dia você consegue enviar um áudio, né, e o chat ele responde com áudio. Mas segundo esse site, o chat GPT agora vai conseguir responder com mensagem multimodal. Então, imagem, texto, áudio. Então, para o SEO, só confirmando que a gente sempre falou aqui, né, sempre fala sobre otimização multimodal, né, de você otimizar texto, imagem, vídeo, que agora tudo, né, pode aparecer ali, né, tudo influencia, tudo já influenciava, mas agora, enfim, ainda mais agora com a IA. Então, não somente isso, né? Segundo o site, o ChatGPT estaria desenvolvendo um serviço de mensagens diretas e também em grupo. Eu não sei realmente como que seria essa mensagem em grupo, se vai ser todo mundo ali no mesmo chat fazendo um brainstorm, vamos dizer assim. Curiosa. Não, não sei como seria, a gente tem que aguardar, né, para saber como é que vai ser isso. Eu confesso que eu uso pouco o assistente de voz, não sei se a Flávia Ah, eu usa adoro mais. assistente de voz, Liz. Jura? Eu Eu uso uso pouco, eu só muito. uso quando eu quero aprender um idioma ou tirar alguma dúvida rápida, assim, eu não posso Uso digitar, muito, aí e eu eu uso. acho, inclusive, aí uma percepção pessoal, que nessa mudança do chat GPT, a questão do assistente de voz piorou muito. Antes eu Uhum, sentia uma facilidade maior em utilizar a resposta, a usabilidade, e nessa nova versão caiu, e pode ser, aí a gente está fazendo aqui, né, análises próprias, inclusive pode ser um dos uhum. motivos pelo qual ele está investindo mais nisso agora, porque realmente eu achei que deu uma piorada. Sim, 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 mas acho que vem muita novidade aí pela frente, tá, Flávia? Navegador, assistente de voz, mensagem em grupo. Acho que se 2025 foi um ano de muita mudança, 2026 aí, cara, acho que eu nem sei nem faço previsão nenhuma, porque cada semana muda, então, mas com certeza vem algo aí bem, bem inovador. Legal demais. Então, agora a gente vai para algumas notícias rápidas, Liz. É, Exatamente. Me conte aí, Flávio, quais são as próximas notícias, como é que tá essa. Sei que teve mudanças no Google, né? De exato. estar Em ano mais no passado, mercado, menor. principalmente, exato, ano passado, principalmente, o Google ele perdeu um pouco de participação do mercado, mas entre janeiro e outubro, uma pesquisa feita entre janeiro e outubro desse ano, começo de outubro, né? A gente ainda não terminou o mês. Ele, depois de uma sequência de quedas, o Google ele volta a recuperar a participação do mercado, passando de 90,54% para 90,71%. Muita gente fala, nossa, é muito pouquinha essa diferença, mas dentro desse mercado Uhum. competitivo que a gente tem, isso representa bastante é um pouco exagero, mas isso é significativo para o Google. E o responsável por esse aumento, né, cogita-se que foi o AI Mode. E eu acho interessante, só fazer um comentário muito rápido aqui, que é o seguinte: o Google ele tem falado desde o começo, e aí eu vou linkar com a gente trouxe dos navegadores agênticos aqui, os navegadores com IA. Ele tem falado desde o começo que as IAs, como o AI Mode, tendem a ser o padrão, mas até agora não trouxe. Mas foi o que trouxe a melhoria de posicionamento do mercado para o Google. Então, a gente tem aí o Google, as buscas, elas continuam representando e sendo extremamente significativas para o tráfego e para os negócios dos sites como um todo. E qual que é a sua próxima notícia aí, Liz? Você não vai acreditar na minha próxima notícia. Eu não vou o quê? Acreditar na minha próxima notícia Diga, aqui. diga. Vamos lá, vamos falar sobre os resultados aqui de IA, né? De conversão. Deixa eu até. Caramba, eu tô aqui perdida aqui em tanta. Eu preciso de um navegador agente, porque é tanta aba aqui. Vai analisando tudo para você. Daqui a pouco a gente coloca eles para apresentar também, Liz. A gente só fica aqui, eles vão falando por nós. Vamos lá. Então, essa notícia aqui, né? A gente já falou sobre isso algumas vezes,
né? A gente traz aqui uma nova pesquisa da Universidade de Hamburgo, então ela sugere aqui que o tráfego de IA gera menos conversão e receita, né, Ao para contrário do os que a gente e-commerce. vem ouvindo, né? Exatamente, exatamente. É o que você falou também, né? Cada hora vem um estudo diferente, então a gente tem que ler, mas com uma certa cautela, vamos dizer assim. Cada caso é um caso. Esse caso aqui é de Hamburgo, então pode ser que. Pode ser não, né? Pode ser que não tenha a ver tanto com o seu caso no Brasil, ou enfim, um caso específico seu, mas é sempre bom a gente dar uma olhada como é que está aí o comportamento do usuário pelo mundo todo. E esse estudo ele faz uma projeção que indica que as LLMs não devem igualar ali o desempenho da busca orgânica em um ano, né? Contrariando ali as expectativas do mercado sobre o ChatGPT. Então, essa pesquisa aqui, ela vem contra aí o que todo mundo está falando, né? As pessoas, eu não lembro agora se foi da SEMrush ou alguma outra pesquisa que estava ali apontando como se o ChatGPT ainda fosse ultrapassar o Google, né? Essa Em pesquisa, eu vou referência. fazer um comentário aqui. Essa pesquisa foi do próprio ChatGPT, que disse que em agosto do ano que vem ele ultrapassaria Exatamente. o Google. Eu falo, tá bom, Ah, foi pesquisa deles? interna, né? Obviamente, a gente sabe que o mercado ele precisa dessas notícias, mas isso eu achei muito interessante nessa pesquisa, a maneira como eles dividiram a pesquisa, ou seja, ele não vai chegar varrendo. Por isso que eu acho que é interessante a gente ter Uhum, vários uma pesquisa feita dentro de uma universidade, eu acho que é bom também a uhum. gente não ter essas pesquisas só de mercado. Então, ou seja, a gente precisa continuar aí investindo no tráfego orgânico vindo do Google e das buscas tradicionais, porque é elas que estão garantindo os nossos resultados. Exatamente, mas até falando aqui de uma outra pesquisa que saiu, e realmente essa aí é da Celui, só para complementar com essa aqui de Hamburgo, deixa eu até voltar aqui, cadê, caramba? Ó, segundo a SEMrush, 45% do tráfego de IA vem do ChatGPT, né? Então, o ChatGPT ele é responsável por quase metade aí do tráfego no Brasil, sabe? Então, enfim, é algo que a gente tem que ficar de olho realmente. Pode ser que o ChatGPT o volume não seja tão grande aí no seu site, mas a gente tem que olhar de novo, conversão, olhar vendas, olhar outros parâmetros ali para realmente avaliar um tráfego, né? Porque pode ser que ele não represente tanto, mas a conversão já fez o suficiente ali para você. Sim. Li, você lembra que Deixa semana eu. passada. Pode falar, desculpa. Não, eu já estou pulando para a próxima notícia. Eu vi, mas fala, eu acho que eu ia perguntar, né? A gente falou semana passada do bug do Search Console, eu sei que essa semana teve de novo. Flávia, vamos rezar aqui para o Search Console estar finalmente adicionando ali as tabs Você acha que é review. isso? Pode ser por causa de atualizações de novas funcionalidades dentro do Search Console e por Eu isso ele. acho, eu pensei aqui agora comigo, com meus botões aqui, eu acho que. Porque é a segunda semana consecutiva, né, que tem esses O mercado problemas. está Então. pedindo isso. Uhum, uhum. Tomara, Liz, porque são vários bugs acontecendo. Junto com isso, na semana passada também, eu comentei, fiz uma aposta sobre um possível core update, E que eu acho acertou? que vai vir. Ele ainda vem um core update esse ano, né, no meio a tantas transformações, Uhum, mas parece que no dia 15, do dia 15 ao 17, houve uma atualização dentro do Google, mas é uma atualização não confirmada. E aí o pessoal está criticando muito, porque ano passado o Google prometeu que nós teríamos mais atualizações, mas ele não cumpriu. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Em alguns uhum. casos, muitas vezes, quando a gente vê uma SERP muito distoante daquilo que deveria ser, geralmente os core updates eles vêm para dar essa nivelada, então, principalmente com a chegada de tantas funcionalidades, teve uma época que eu não sei se você se lembra, a gente tinha muito spam
na SERP, Uhum. foram os core updates que resolveram isso. E aí é importante dizer que o Google ele prometeu que agora em 2025 nós teríamos mais, mas até o momento ele não cumpriu. A gente tem um número menor de core updates, mas parece que no dia 15 a 17. Então, se você viu alguma mudança forte aí entre os dias 15 e 17, ou alguma oscilação, provavelmente foi essa atualização não confirmada, mas parece que aconteceu. E dentro do relatório, o que está travado no Search Console, Liz? A gente estava falando sobre isso, agora volta para o Search Console. Aham, aham. Bem, aqui no meu já está funcionando, eu não sei se de Já vocês também voltou? tá, mas no meu está no último dado aqui, dia 25 de outubro. Então, Ufa, no sábado agora. Então, o meu já não tem nenhum problema aqui. Mas eu sei que ele estava travado, se não me engano, no dia 19. Até me corrija se eu estiver errada, Flávia. exato, ele Ah, tá ficou aqui. alguns dias travado, na Uhum, verdade. uhum, uhum. Então, você ficou sem aquele dado ali naqueles dias, até a Flávia até colocou aqui, 15 a 17, certo? De outubro. 15 a 18 de outubro. Outubro, isso. Então, mas o meu aqui já tá ok. Na verdade, no meu, olha, eu acho que eu realmente não tive esse problema. Não sei se foi com todo mundo, ou se eu fui uma sortuda que não tive nada, mas o meu aqui não Ele teve manteve tudo direitinho. tudo normal, tudo normal. Então, que tenhamos menos e que as novas funcionalidades venham para colaborar, porque está muito difícil a gente não conseguir dividir aí o que é o tráfego vindo do AI Mode, AI Overview. E aí, só fazendo também mais uma observação, eu estava vendo algumas apresentações da Leida, e aí ela Uhum. tem feito também essa cobrança para que as próprias ferramentas de IA também sejam capazes de disponibilizar para a gente algum tipo de ferramenta na qual a gente possa fazer esse monitoramento, porque senão a gente vai continuar dentro dessa novela que a gente traz aqui. O clique é melhor ou é pior? Converte mais, converte menos, traz mais resultados ou menos resultados. E daqui a pouco, antes de você falar aí um pouco sobre o Facebook, que eu estou curiosa para saber sobre isso, eu vou falar um pouquinho mais para frente exatamente sobre isso, que é difícil a gente traçar um cenário muito específico, porque a maneira como os resultados são exibidos mudam muito de ferramenta para ferramenta. Então, a gente tem essa frente. Então, o que a gente tem aí para poder continuar, Liz? A gente tem a volta dos que não foram, né? O Facebook vão ressurgindo aí. E eu confesso que essa semana passada eu reativei o meu LinkedIn, eu não usava desde, sei lá, março, até antes LinkedIn ou até. Facebook? Desculpa, Facebook. E, enfim, aí eu vi, né, no final de semana agora, essa notícia aqui, se eu falar errado, a Jem Cornwell, enfim, ela fez uns testes ali dos posts do Facebook e se eles apareceriam isso no Overview e no AI Mode, né? Então, sim, né, ela testou ali no último mês esses posts de grupos de Facebook, né? Grupos públicos de Facebook. Então, ela percebeu que sim, esses posts aparecem. Então, ela crê que apareça, porque assim como no Reddit, Quora, eles têm uma linguagem natural, né? As pessoas conversando, fazendo perguntas, enfim. Então, isso é o que as IAs gostam, né? Então, esse tipo de conteúdo ele vai aparecer. Até colocou aqui, ó, está para. Deixa eu até aumentar aqui a minha imagem aqui. Aqui, ela fez um teste aqui. Ai, caramba. Deixa eu botar aqui. Ah, não vou conseguir colocar para o lado. Ah, foi. Aqui, ó. Então, ela viu que aqui no dia 8 para o dia 15 ali, ela fez mais testes e deu o pico de acessos. E aí eu fui testar. Eu falei, cara, eu vou testar, vou ver se realmente é, aparece ali no Everview. E aí eu fui no meu Facebook, busquei alguns grupos e, enfim, fiz algumas perguntas ali, né? E até busquei aqui, ó, o que aconteceu com Dan Isso aqui é até uma notícia que saiu no Razões para Acreditar, na verdade.
Então, eu busquei exatamente, né, o que aconteceu com esses dois personagens da notícia e apareceu aqui do lado, né, direito, um grupo do Facebook. Então, nesse grupo do Facebook, eles falavam, né, falam sobre essa notícia aqui, né? Então, isso é mais uma confirmação que realmente o Facebook, ele é uma rede que pode ser utilizada, né? Não somente Reddit ou Quora, enfim, ele pode ser utilizada para você fazer otimização. Isso é mais um canal seu para aparecer nas IAs. E até um comentário no post da John, né? Se não me engano, cadê? É isso, Jem, desculpa, Jem. Comentaram assim, por que será que o LinkedIn não aparece, né? Muito, não é tão citado assim. E uma outra pessoa respondeu, acho que o LinkedIn não é uma rede social que as pessoas façam muitas perguntas. Eu acho que as pessoas postam mais no LinkedIn compartilhamento de informação, ou, enfim, alguma análise, algum estudo. Não é tanto assim nesse tom mais conversacional, né? Então, mas fica o teste, né? Acho que a gente tem que testar. Teste você aí, né, um post no LinkedIn, um post no Facebook, enfim, para ver realmente se vai ter se vai aparecer nas IAs. Acho que tudo é teste, né, Mais Flávio? uma Então, vez, como observação, vai depender muito da rede também. aham, Tem, se eu não me engano, a própria Perplexity, ela costuma dar bastante resultado do LinkedIn. E eu percebo aham, também, com a gente fazendo esses acompanhamentos semanais, que isso vai mudando semana a semana. Então, a gente uhum, começou com o Reddit sendo extremamente exibido, caiu, vem o Facebook, ou seja, uhum, isso é meio óbvio. uhum, As ferramentas, elas precisam continuar alimentando a base de dados, a base de sim, conhecimento dela. Então, ela vai atrás de outros recursos para poder continuar se alimentando ali. E vai uhum, aumentando, e a gente sabe que é isso que as inteligências artificiais querem. Então, semana a semana, a gente vê algumas sim. diferenças acontecendo. Mas eu falei de grupo, não é só grupo. Mesmo fanpage também aparece ali no resultado. Até fiz pesquisas, apareceu muitas fanpages no resultado. Como estou comentando aqui, ó, o Reddit tem acordo com o Google, né? Então, provavelmente é por isso que aparece ali no resultado de busca. E até por isso também, Flávio, eu acho que o Reddit ele está processando a Perplexity, Exato, sabe? exato. Porque ele quer Porque que a ele Perplexity quer pegou o privilegiar o resultado do Google. Google. Né? Eu acho que ele não quer mais ficar na mão assim de nenhuma IA, porque ele viu que com esse corte aí do parâmetro 100 ferrou o Reddit. Então, cara, eu vou ficar aqui com o Google porque o Google ele é o melhor canal para mim, vamos dizer assim. E a coisa não para. E aí, Liz, aproveitando Exatamente. o seu gancho, eu Uhum, acho que isso traz uma reflexão até também, que foi o Content Marketing Institute, ele trouxe um artigo abordando como as agências estão trabalhando para facilitar essa jornada das marcas nas IAs. E esse exemplo que você deu, acho que ele vem a calhar com essa informação, porque a quantidade de canais nos quais a gente precisa estar, ele está aumentando consideravelmente. E a gente sabe que uma marca, uma empresa, cuidar disso o tempo todo não é uma coisa fácil. Agora eu tenho que fazer vídeos em formatos curtos. Tem. Agora eu tenho que cuidar da minha marca no Reddit. Tenho. Agora eu tenho que ir para o Facebook. Tem. Agora eu tenho que postar no YouTube, tenho que fazer vídeo para o YouTube também. Agora eu também tenho que fazer assessoria de imprensa também. Então, esse artigo ele fala um pouco sobre o quanto as agências, a partir de agora, ela tem a responsabilidade dessa orientação estratégica, que vai de encontro também, ou em oposição, a um artigo que você trouxe para mim, que foi um artigo alemão, ela adora trazer os artigos em alemão para mim, que me chamou a atenção, que fala sobre o quanto alguns serviços de agência de PR estão caindo. E o que eu achei interessante nesse artigo que você trouxe? Porque fala sobre produção de conteúdo. E aí eu acho que é muito importante a gente trazer uma observação
que o PR feito no exterior não necessariamente é o mesmo feito aqui no Brasil. Porque quando a gente fala, por exemplo, de PR, a gente importa o conceito de PR para o Brasil, é o conceito de assessoria de imprensa. Então, geralmente essas agências que fazem PR lá fora são responsáveis por assessoria de imprensa e não necessariamente todas as agências de PR no Brasil são responsáveis pela assessoria de imprensa. Então, é porque a gente tem aí um problema de tradução, porque aqui no Brasil, a gente tem as relações públicas especificamente. Mas, de forma geral, esse artigo corrobora com isso, assim, que agências, de forma geral, que estão só baseadas em produção de conteúdo, elas estão sofrendo, porque mais de metade, tem um outro estudo que mostra que mais da metade do conteúdo que hoje circula na web é produzido por IAs. Está todo o mundo utilizando as IAs. Mas o que a gente tem, então, que buscar? Em primeiro lugar, essa questão da estratégia, da orientação, mostrar caminhos, aplicar playbooks, monitorar, buscar canais de monitoramento e métricas. Mas tem um ponto que eu acho que vale a pena a gente falar, que é sobre, ok, Flávia, então eu tenho que agora ir para o Reddit, para o Facebook, para o YouTube, para os vídeos curtos, fazendo assessoria de imprensa, tenho que estar em outras frentes. Sim, a gente precisa estar em outras frentes, principalmente porque quando a gente fala de visibilidade das IAs, eu trouxe 2 estudos aqui. O primeiro foi esse da Rank, que fala o quê? Eles analisaram mais de 1 milhão de links citados por ferramentas de IA. Então, não é só o ChatGPT, há uma diversidade aí. E o que eles descobriram? Que 95% dessas citações vieram de mídia não paga. Mais especificamente, 89%, ele traz aqui, veio de mídia conquistada. E o que a gente pode ter aqui? Ele traz um conceito que eu achei bastante interessante, que a gente precisa, dentro dessas estratégias, pensar no que é visibilidade própria, que é aquela visibilidade que a gente tem que estruturar dentro dos nossos próprios sites, que é ter a certeza que o site é o que você fala do SEO raiz. O SEO raiz nunca esteve tão forte. Pensando nos dados estruturados, pensando no conteúdo, pensando nas titles, pensando na arquitetura do site como um todo. Então, nesse caso, a gente está falando sobre como ter visibilidade própria. Mas a visibilidade conquistada, ela é muito importante. E tem uma outra análise feita que eu também achei fenomenal, eu acho que vale a pena as pessoas darem uma olhada, a gente vai deixar o link, da AirOps, que mostrou que 85% das descobertas de marca em IAs são resultados de exibição por meio de fontes de terceiros. Então, o que ela fez aqui? Como que foi essa metodologia? Ela analisou como os buscadores de IA referenciam e exibem marcas em respostas a buscas com intenções comerciais, mas focadas, ela até dá o exemplo aqui, no estágio inicial da jornada. Então, quando a gente vai pedir para referenciar um tipo de ferramenta específica. Aí até dá o exemplo, o ChatGPT recomenda o HubSpot como o melhor software de vendas. E ele está aqui. Aí já a Perplexity vai recomendar a Asana. E aí o estudo, o que mostra nesse estudo, que foi feito em diferentes plataformas, como GPT, Cloud e Perplexity, mostra que esses resultados eles não são iguais, o que também é uma coisa que quem utiliza e consegue ver isso no dia a dia, que não tem esse equilíbrio que em todas as ferramentas, algumas vão mostrar mais, outras vão mostrar menos, o que casa um pouco também com o que a gente estava comentando aqui sobre exibir hora o Facebook. E aí tem alguns pontos que valem a gente destacar aqui.
A gente também, e aí eu achei que isso valia a pena a gente trazer aqui. Deixa eu tentar achar o ponto que ele fala disso. Mas o que ele comenta? Que listas e comparativos geram 90% das menções de terceiros. Enquanto a gente está aqui discutindo se listas e comparativos é uma maneira boa ou ruim da gente colocar conteúdos terceiros, 90% das menções vem desse tipo de conteúdo. Outro ponto que eu achei muito interessante é páginas de produto e home respondem por 26% das menções próprias. E é no chat GPT que geralmente a home costuma ter um pouco mais de impacto. Ou seja, a gente tem que cuidar dessas frentes dentro do nosso site. Quando que a home costuma ser exibida? Quando há um pedido do tipo, me mostre mais detalhes, o que eu deveria considerar dentro dessa pesquisa? Então, as inteligências artificiais tendem a mostrar mais a home. E 68% das menções são únicas em cada modelo de IA. Então, o que a gente recomenda aí? Que quem estiver fazendo esse tipo de trabalho faça um monitoramento do que está sendo exibido em cada IA para entender de qual tipo de fonte está vindo, para saber o que precisa ser reforçado e o que precisa ser diminuído. E aí, eu acho que a gente tem aí uma frente que durante muito tempo eu até falo assim, que eu que trabalho muito com assessoria de imprensa, link building, eu tive um momento que eu me perguntei, será que isso vai continuar valendo? Então, essas estratégias continuam mais fortes do que nunca. E aí, a gente vai convidar o aniversariante do dia para se Deixa eu só fazer juntar. um comentário aqui do Mikael, que mandou aqui, ó. A Claudela não acessa o Facebook, então depende muito do bloqueio do robot de cada plataforma. Então tem que se atentar a isso também, tá? Obrigada. E aproveitando, parabéns aí para o Mikael, porque ele palestrou semana passada no Brighton SEO, falando de Reddit, falando ali como ele criou uma Incrível, ferramenta. Ah, que incrível, parabéns, Micael. Eu fico muito feliz quando eu vou ver. exatamente. Micael é brasileiro? É brasileiro, está sempre aqui com a gente, então fica aqui os nossos parabéns aqui para ele. Eu vou colocar na Agora tem legenda brasileiros do. brilhando aí no ecossistema de SEO. Muito legal. Depois Vou deixa aí, colocar na Micael, legenda. o Vou título, se colocar tiver também o link da palestra, caso seja isso, vou colocar aqui disponibilizado. na legenda aqui para todo mundo acessar aqui a palestra do Micael, porque está no YouTube, então convido todo mundo a assistir a palestra dele. E chegou aí o aniversariante do dia, Cadu, tá aí num dia ensolarado. Que bonito. Torrando aqui na varanda. Parabéns, Cadu. Parabéns aí pelo seu aniversário. Obrigado, obrigado. Tô aqui separadinho da Liz, a Liz tá na sala, a gente tá num hotel aqui, e eu tô na varanda. Nossa, tá um solzão, não sei se vocês conseguem ver o céu Tá azulzinho. um céu azul bonito aí. Recebeu esse presente aí do dia. Pois é, tô Outubro começando é um mês que a gente nunca sabe se vai passar na chuva, quer dizer, não sei em Portugal, mas aqui no Brasil, outubro, eu que também sou de outubro, nunca sei se vou passar na chuva ou se eu vou passar no sol. Os meus últimos aniversários foram sempre, não só na chuva, como no frio. Aliás, ano passado foi aqui em Portugal, eu acho que tava sol. Esse ano também, mas os anos que eu morei na Alemanha sempre foram frio, às vezes até neve, se bobeasse. Que legal, que legal. Mas e aí, Cadu, o que a gente tem aí de novidade e que tem a ver com busca semântica? Eu estou curiosa para ouvir sobre isso. Então, eu vou comentar sobre uma matéria do Search Engine Journal, que eles comentam sobre uma pesquisa do Google DeepMind. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a aba. Bom, o Google DeepMind, para quem não conhece, é uma divisão do Google de pesquisa de IA. Né? Todas as principais pesquisas de IA do Google são feitas no DeepMind, todas as tecnologias, ou pelo menos boa parte das tecnologias que a gente tem de IA, seja o Gemini, na pesquisa, os próprios recursos de IA que já existiam anteriormente, antes do ChatGPT, foram feitas também pelo Google DeepMind. Então, assim, tudo que tem do bom e do melhor de pesquisa de IA
é essa divisão do DeepMind do Google, né? E aí saiu essa notícia no Search Engine Journal, que a gente vai compartilhar o link depois, ela é uma matéria aqui em inglês, sobre uma pesquisa que eles estão fazendo, basicamente é em cima de um paper que eles divulgaram no site deles, né, o Google DeepMind. Eles estão fazendo alguns experimentos para poder melhorar a questão da pesquisa, não somente do Google, como outras ferramentas dentro da suíte. A gente fala Google, mas na verdade é a empresa Alphabet, né? Então, tudo que a gente tem de Google, Google Search, Google Imagens, Google Maps, todas as ferramentas de pesquisa do Google, eles estão tentando resolver alguns problemas da pesquisa na era da IA, né? E um dos problemas que existe hoje é que quando a gente como usuário faz uma pergunta numa dessas ferramentas de pesquisa, ou mesmo numa IA, é muito difícil ainda para eles encontrarem essas informações. Por mais que para a gente a sensação é de que eles trazem uma informação completa, por trás, né, nos bastidores, para eles encontrarem essa informação, eles têm que processar uma série de coisas para trazer a resposta correta, né? E aí eles falam muito sobre isso, né? Aqui ele fala da pesquisa semântica avançada, que é justamente quando você vai numa IA e você faz uma pergunta, ou mesmo no Google Search, né, na pesquisa do Google, como é que você consegue trazer uma resposta que responda à intenção de pesquisa do usuário, né? E aí aqui no artigo explica que eles estão fazendo essa pesquisa do In-Content Ranking, que é uma nova forma de fazer pesquisas, que basicamente, até eu lendo esse documento, e até com a ajuda de IA para poder entender como explicar, imagine que você vai numa biblioteca e você chega pro, sei lá, bibliotecário lá, a pessoa que está atendendo você, e fala assim, eu gostaria de um livro que me ensine como, sei lá, como montar uma startup, né? Esse bibliotecário, ele não sabe exatamente qual é a sua experiência, ele não tem a menor ideia do que tem por trás de você, para você fazer essa pergunta, e ele basicamente é como se ele pegasse todos os livros sobre startups da biblioteca, lesse cada um desses livros, e com base na pergunta que você fez e na sua intenção, ele te fala assim, o melhor livro que tem é esse aqui, é o Lean Startup, por exemplo, que é um livro sobre como montar startups. As IAs, hoje, elas fazem exatamente isso. Elas pesquisam várias fontes, elas não apenas pesquisam com base na tua intenção, como também compara diferentes respostas entre elas mesmas, para poder falar assim, olha, essa resposta aqui é a resposta mais completa para a pergunta do Cadu, né? E aí, essa pesquisa que eles estão fazendo, basicamente, o que eles estão conseguindo fazer é não ter que fazer essa pesquisa que estivesse comparando todos os livros, ele traz a melhor resposta para aquela pergunta que você faz, basicamente. Então, além de ser mais eficiente em relação a entregar a resposta mais completa, ela também é mais eficiente no sentido de que consome menos recursos computacionais para poder trazer essa resposta, né? Agora, para quem trabalha com SEO, para quem trabalha com otimização de conteúdo, etc., não precisa se preocupar ainda. O próprio artigo fala que não existe nenhuma evidência de que esteja sendo usado pelo Google. Ainda é algo que fala, né? Está sendo usado pelo Google. Então, eles falam que não tem nenhuma evidência que está sendo usado pelo Google, muito pelo contrário, ainda é uma pesquisa experimental dentro da DeepMind, e eles inclusive, usaram nos experimentos deles, eles fizeram alguns benchmarks, e eles usaram o modelo Mistral. Eu não sei exatamente onde é que está aqui, deixa eu pesquisar aqui. Mistral, tá vendo? Eles fizeram, e a pesquisa em si, o benchmark, eles usaram o modelo do Mistral 7B para poder fazer enfim, testar o retorno da IA. Então, assim, muito provavelmente ainda tem muito trabalho a ser feito em relação a isso. Ele tem um potencial, né, segundo o artigo, o paper, ele tem um potencial de ser uma solução para o problema que existe hoje, mas ainda tem muita coisa para ser feita para, de fato, ser utilizado pela pesquisa do Google, enfim, pelos outros recursos de pesquisa do Google. A gente tem aí bastante coisa para acontecer, principalmente nesse universo contextual, semântico, né? Muitas aprimorações
sendo feitas. O Alexandre comentou, olha a biblioteca aí de novo. Eu não vejo nenhuma outra analogia melhor, porque a gente está falando de uma biblioteca, quando a gente pensa nessa quantidade de informação, a biblioteca sempre vai ser a melhor analogia. Mas eu vou deixar vocês celebrarem. O casal está aí viajando para celebrar, a gente segurando eles aqui, né? Vamos fazer uma viagem aí agora. E mais uma vez, Cadu, parabéns pelo seu aniversário. Amanhã sou eu que estou celebrando. Então, Cadu, a gente fez ele trabalhar. Ainda falei com a Elisane, falei, olha, não sei se eu vou apresentar programa na semana do meu... Mas estamos aqui, né, Cadu, aniversariando e apresentando o Otimização Semanal para vocês. Gente, obrigada. Um prazer sempre. Agradeço a vocês dois por estarem aqui no aniversário. Parabéns, Flávia, para amanhã. Cadu já deu os parabéns, mas parabéns de novo aí, ao vivo agora para todo mundo. E vamos celebrar. Obrigada aí pelas contribuições, Micael e Alexandre, que está aqui online com a gente, sempre legal, e sempre que tiverem sugestões, críticas, a gente está aberta aqui. A Jane apareceu, adoro a companhia da Jane. Gente, obrigada, uma excelente semana aí para vocês. Obrigado, pessoal. Bom dia para todo mundo, boa semana para todo mundo. E Flávia, meus parabéns antecipados. Eu vou te dar os parabéns amanhã, mas eu vou deixar registrado aqui. Bom, celebrando o melhor Mob SEO. Obrigada.